Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Vini Alcântara. E o meu é Gerson Brandão. E agora em 2026 começando com o pé na porta. Exatamente. Uma convidada muito especial, né, Gerson? A gente vai falar hoje sobre um tema extremamente importante, necessário e que ainda gera muitas dúvidas. A violência doméstica e familiar contra a mulher. Exatamente. Muitas vezes essa violência acontece de forma silenciosa dentro de casa. E a própria vítima nem percebe que está sendo vítima ou vivendo a sua situação de violência. Gostou do tema? Então é por isso que o episódio de hoje é informação pura, orientação e também um alerta e também aquela pitada de diversão. Exato. E para falar sobre esse assunto com responsabilidade, nada melhor que convidar ela, a delegada de polícia Luísa Jacob, que está à frente do NEAM de Anchieta, Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada. Queria dizer primeiramente que eu estou muito feliz de estar aqui. Eu acho que trabalhar esse tema, tratar esse tema é muito importante e como foi dito, muitas vezes a violência doméstica familiar contra a mulher, ela é muito silenciosa. Então saber o que é a violência, quais tipos de violência, vai ajudar você que está vivendo esse ciclo a descobrir que está nele e a zerar, barrar esse ciclo para que ele não aconteça mais. Então já viu, hein? Curte, compartilha e comenta muito esse vídeo, que ele tá muito legal, é muito interessante e com muita informação também. A gente passa da brincadeira para um momento sério. Se você combinou alguma coisa com a redação, você sabe que você só combinou 50%. E eu não tenho papo na língua, entendeu? E sou tido como machista. Então eu quero saber da senhora duas coisas. Eu posso perguntar qualquer coisa? Bom, sim. A segunda coisa que eu já perguntei pro coronel, você tá armada? A minha arma tá na bolsa. Então, Gerson, fica só por sua conta. Eu continuo sendo um cordeirinho, não vou perguntar nada, só vou perguntar o que eu tiver aqui, tá bom? Não é o recomendado, mas como a gente tá aqui em um ambiente controlado, eu coloquei ela na bolsa. Tá, mas não é certo. recomendado não, tá? Não tem perigo de sair preso daqui já não, né? Espero que não. Perguntar Espero não faz mal. Espero que não seja porque um amigo já fez isso, né? Que aí você já vai ter logo aquela percepção assim, o amigo foi você, né? O amigo era eu. Mas as dúvidas são muito bem-vindas, até porque é importante falar sobre esse tema, que a nossa sociedade, ela tem mesmo um pensamento que infelizmente é machista. E para a gente desconstruir isso, a gente tem que dar informação e não apenas punição. Falar se tá errado. Não, mas por quê? E se você pensar de outra forma? Por isso que é legal ter sempre essa conversa, esse debate. Ótimo. Perfeito. E para a gente começar nesse primeiro bloco de perguntas, conta um pouco para quem está nos ouvindo ou assistindo, quem é a Luísa Jacob e como foi a sua trajetória até assumir o NEAM aqui em Anchieta. Então, eu fiz faculdade de Direito e quando eu entrei na faculdade, eu sabia que eu queria estudar para concurso público. Eu já tinha uma ideia de que seria delegado de polícia, mas durante a faculdade eu pensei, será que eu vou para delegada mesmo? Quando eu formei não teve jeito, meu coração bateu mais forte por delegado. Então eu já formei na faculdade, comecei a advogar, que a gente tem que ter prática jurídica. E advogando, continuei estudando, estudei até que eu passei aqui no Espírito Santo. E assim, foi uma trajetória difícil. Teve muita determinação, constância, eu acho que é a palavra certa para o estudo. Mas assim, eu acho que me surpreendi tanto quando eu passei aqui. Eu passei junto com meu esposo, o Rodrigo, também delegado aqui de Anchieta. E a gente conseguiu ficar juntos em Anchieta, que é uma cidade bacana. muito especial pra gente. Inclusive o Rodrigo, quando era pequeno, o avô dele tinha casa aqui em Anchieta, então ele passou a infância toda vindo pra cá. Primeira cidade que eu conheci aqui no Espírito Santo, depois que a gente passou no concurso na Academia de Polícia, foi Anchieta, então a gente tem toda uma história aqui. A gente quis muito ficar aqui nessa cidade e a gente tá gostando muito. É uma profissão que é muito desafiadora. Há muito ainda o que fazer, há muito o que mudar, mas a gente está amando fazer parte da instituição da Polícia Civil do Espírito Santo e principalmente em relação à violência doméstica e familiar contra a mulher, é uma instituição que capacita cada vez mais aqueles que estão nela. Então, assim, em resumo, a gente está gostando muito, foi muita persistência, mas vale a pena. Quando você quer muito aquilo e você consegue, vale cada segundo. Show de bola. O nosso tema principal, a gente vai falar sobre a violência doméstica contra a mulher. Mas é uma dúvida minha, eu falei assim que eu ia perguntar depois, porque senão eu fico perguntando tudo dos bastidores e a gente acaba não aproveitando. É uma dúvida um tanto quanto imatura, mas questão de delegado, por exemplo, você é delegada,
seu esposo, agora você falou, Uhum. é delegado. Como funciona essa hierarquia de delegados, assim? Porque até então, talvez vocês, por já estar no meio de advogado, tudo, mas eu não entendo. Existe um delegado para cada função? Como que funciona? Então, No depende. caso específico de Anchieta, Sim, vamos dizer então, assim. Anchieta é uma cidade que ela é pequena, né? Tem 30 mil habitantes. Então, aqui tem uma delegacia, que na verdade é a 10ª delegacia regional de Anchieta. Nessa delegacia regional, a gente tem um delegado regional. Então, ele responde pela parte administrativa de outras 4 delegacias, de 4 municípios, que são Alfredo Chaves, Piúma, Anchieta e Iconha. Antigamente, antes de eu e o Rodrigo virmos para cá, ficava só o delegado regional. Agora tem o delegado regional, que também ele investiga alguns crimes de Anchieta, o Dr. Rodrigo, que é responsável por tráficos e homicídios, e eu, que vim para violência doméstica e familiar contra a mulher, crimes contra idosos, adolescentes e crianças. Na verdade, o núcleo, o NEAM, o Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher, ele não é uma delegacia separada. Ele faz parte da 10ª regional, mas é um núcleo, porque entendeu-se que é necessário, por serem crimes, né, que necessitam de um acolhimento maior da vítima, esse núcleo ficar separado da 10ª delegacia. Então, ele faz parte, só que em Anchieta é num espaço físico diferente. Então, eu sou a delegada que estou à frente do NEAM. Porque agora a gente tem o espaço físico da 10ª delegacia regional, que era onde era o antigo fórum, e agora o NEAM é na delegacia antiga. Então, tem um espaço físico todo planejado para esses crimes. O NEAM, eu acho que foi uma aquisição muito importante para o município de Anchieta, porque o NEAM, como ele trata de crimes, a gente investiga crimes relacionados à violência doméstica e familiar contra a mulher, crimes contra idosos, adolescentes, o que a gente pensou foi ter um espaço para o acolhimento dessas vítimas. Então, foi muito além de uma reforma estrutural. Foi uma reforma que a gente pensou, eu quero que quando a vítima ela chegue lá, ela se sinta confortável, ela se sinta acolhida. Então, teve um trabalho muito grande de empatia. A gente pensou muito além. Não é só eu quero uma delegacia bonitinha, eu quero uma delegacia que acolha. Porque a mulher, quando ela vai denunciar um crime na delegacia, que já é um ambiente hostil por si só, geralmente é a última chance. Ela fala, nossa, é o meu último tiro aqui. Se torna um ambiente muito pesado, né? Exatamente, é muito difícil. Então a gente pensou, para além de todas as dificuldades que essa mulher já encontra na sociedade, às vezes com ela mesma, porque é uma relação doméstica, ou então da família. Então, é importante que ela tenha um espaço que seja pensado para ela, que seja pensado para o acolhimento dela. E, além disso, também, né, a gente pensou nas crianças, adolescentes, idosos, que são os grupos vulneráveis. Então, esse acolhimento para esse grupo e um atendimento diferenciado é de suma importância. Tem bastante meu Deus, sigilo, por exemplo, ao entrar, porque ali é um lugar. Eu moro aqui na Praça de São Pedro, então eu sei que a delegacia ali não tem nada de sigilo. E não tô falando de vocês, mas tô falando de prédio. Sim. Então, por exemplo, a gente sabia muito bem quem estava entrando, quem não estava entrando, por que estava entrando. Sim. Então, eu creio que esse sigilo é importante, principalmente para denunciante, né? Não, com certeza. E também a gente tem a brinquedoteca. O que a gente pensou com a brinquedoteca? É muito importante que, às vezes, as mulheres que vão, ou até as vítimas idosas, têm netos, filhos, e quando eles vão numa delegacia, eles não entendem o que está acontecendo. O nosso objetivo é não deixar ainda mais traumático aquilo para as crianças. Então, a gente tem a brinquedoteca, toda pensada também para as crianças ficarem lá, às vezes não criarem memórias tão ruins sobre aquele acontecimento. Então, tudo foi, em cada detalhe, cada mínimo detalhezinho foi pensado para essas vítimas. A reforma até demorou um pouco mais do que estava previsto, mas é por causa disso. A gente teve realmente, foi do coração. Foi muito além de uma reforma simples, né? E a delegada não falou assim, faz isso, não. A bicha botou a mão na massa. Eu tava vendo os stories dela lá. Ela botou a mão na massa, cada detalhezinho lá, muito bem pensado nas vítimas, né? Com exatamente para certeza. trazer esse lugar mais empático, né? Uma acolhida, acolher melhor essas vítimas, tanto mulheres, como você falou, né? Idosas, crianças. Mas, pegando a pergunta de Vinícius, né? Que ele acabou fazendo a pergunta e eu acabo por pegar a pergunta dele. Qual é a classificação da violência? Quando a gente fala de violência doméstica, a gente pensa que é só uma agressão, um roxo, um tapa na cara. Existem outras formas de violência que às vezes a própria mulher não identifica isso? Então, isso é muito comum.
Muitas mulheres acham que para ter uma violência é necessário agressão. Mas violência não é sinônimo de agressão, principalmente agressão física. Segundo a Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340 de 2006, a violência doméstica e familiar contra a mulher é toda ação ou omissão, ou seja, um fazer ou um não fazer, baseado no gênero que cause sofrimento físico, sexual, patrimonial, lesão, cause morte ou dano patrimonial ou moral. E a lei, de forma exemplificativa, ou seja, não é taxativa, a lei exemplifica 5 formas de violência contra a mulher. Então, essas formas de violência, elas existem, elas estão na lei, a lei fez questão de classificar elas, só que deixou claro, ó, isso aqui é só exemplo. Existem outras formas também que não estão na lei, mas que são violência doméstica e familiar contra a mulher. A primeira é a violência física, que é a violência mais fácil de ser constatada, não combatida, constatada, que é a lesão corporal, que geralmente são tapas, socos, chutes. Então, essa é aquela violência que geralmente deixa marcas no corpo da mulher. Logo depois tem a violência psicológica. Essa não deixa marcas no corpo, mas eu falo que deixa marcas na alma. É uma das mais difíceis de ser constatada pelos outros e também de ser demonstrada, né, na prática. E a violência psicológica é aquela violência que causa a diminuição da autoestima da mulher, que prejudica, né, o seu desenvolvimento, que o homem geralmente, o homem ou a mulher, que é bom deixar claro que a violência doméstica familiar contra a mulher pode ter como agressor tanto o homem quanto a mulher, mas a vítima sempre mulher, do gênero, né, feminino. Então, a violência psicológica é aquela quando o agressor ou a agressora humilha a mulher, chantageia a mulher, manipula, isola. Então, acaba que o desenvolvimento mental daquela mulher é prejudicado. E a gente vê muito isso na prática, né? Muitas vezes as mulheres, elas começam a ser isoladas pelos seus companheiros ou companheiras, porque é uma mulher que não tem uma rede de apoio, é uma mulher muito mais vulnerável. Aí começa a chantagear, começa a menosprezar, diminuir a Uma pergunta autoestima. nisso, dentro desse assunto aí. Uhum. Só para saber, mulheres que escolheram se dedicar mais à família, sendo, acho que se chama de domésticas, vamos dizer assim, mulheres mais domésticas, que fazem né? trabalhos domésticos, que né? às vezes não tem uma profissão, que Uhum. escolheram, Uhum. essas daí se tornam um pouco mais vulneráveis? Então, é dúvida mesmo, tá? É minha. Então, depende da questão, né? Em relação à questão financeira, talvez sim. Mas eu acho que também os trabalhos domésticos é um direito da mulher. Então, se ela quis escolher esse lado, não tem nenhum tipo de problema, né? Mas E eu acho que é até porque da dependência financeira, pode ser que tenha uma emocional. dependência. Só que aí também acaba que a gente tem uma rede de apoio que a mulher tem como ela fazer outras atividades. Ela pode sempre, né, fazer outras atividades, pensar em começar outro negócio. Acaba que pode ter uma dependência, né, financeira, mas eu não diria que é uma vulnerabilidade, sabe? Porque eu acho que ela sempre tem uma outra oportunidade. Inclusive, a gente tenta sempre falar isso pra mulher. Porque realmente é muito difícil quando ela está num ciclo de violência e ela tem uma dependência financeira, sair. Isso realmente é um problema e tem que ter mais políticas públicas sobre isso, só que a gente fala, olha, tem como, entendeu? Sempre tem como sair e não vale a pena. Entendeu? Perfeito. E aí, retornando, tem a violência, né, psicológica, que é essa diminuição da autoestima, que então ela é mais difícil de ser constatada. Até que, assim, os familiares, a família, os familiares, os amigos, eles acabam percebendo uma mudança, mas muitas vezes a mulher, ela também tem vergonha daquilo que ela tá passando. E isso é muito problemático pra gente, porque quando ela tem vergonha, ela começa a se isolar, ela começa a não querer falar, e quanto mais ela se isola, mais o agressor ou a agressora entende, poxa, eu tenho um controle sobre ela. E quanto mais ele acha que tem um controle sobre ela, mais ele se sente confortável para, né, fazer os abusos que podem chegar, inclusive, aos abusos físicos. E a outra forma também, né, são 5 formas. A terceira forma de violência prevista na lei é a violência sexual, que é uma violência muito dura, que ocorre também quando o agressor ou agressora, ele força, né, uma relação sexual. Lembrando que quando tem violência ou grave ameaça, é um crime de estupro. E aqui também é importante ressaltar que não é porque é seu namorado ou namorada, não é porque é seu companheiro ou companheira, esposo, marido, você não tem a obrigação de ter nenhum tipo de relação que você não queira. Porque a mulher, ela tem plenos deveres sobre o seu corpo, e não é um dever do casamento, porque isso é muito difundido na nossa sociedade, né? Não. Já que você casou, você tem esse dever, não. Você tem a escolha de ter relação se você quiser ou não.
E isso, eu acho que é tão difundido assim, porque o próprio direito já legitimou, né? Que a mulher tinha um débito conjugal. Então, antigamente, pro direito, ela tinha esse dever sim, ela não tinha escolha. Então, acaba que a violência doméstica familiar contra a mulher, já encontrando um gancho, ela é uma violência que ela ainda é muito difícil de ser entendida, porque ainda é muito recente as modificações dos direitos das mulheres. Isso foi legitimado pelo nosso próprio direito. Então, o direito mesmo legitimava alguns abusos que pra gente, graças a Deus, hoje é absurdo. Então, para a sociedade mudar o seu entendimento, é necessário muita conversa, é necessário ainda difundir muitas ideias. Aí a outra forma de violência seria a violência patrimonial. Só um adendo aqui sobre a violência sexual. Que a violência sexual, ela não se resume só na questão do estupro. Também ocorre quando o homem, ou a mulher, né, fala que não pode, na verdade aqui é mais o homem, que impede que a mulher use preservativo ou que obrigue ela a ter relações sem preservativo, que obrigue ela a abortar, ou então a engravidar com suborno, com chantagem, que obrigue ela a se prostituir, porque isso existe. Homens que obrigam mulheres a se prostituírem. O leque, pelo jeito que eu vejo a senhora falando, assim, é gigante. Porque você falou que o abuso sexual pode ser enquadrado no crime de estupro. Uhum. E eu fiquei pensando também na chantagem psicológica, dependendo da raça e da cor, ser enquadrado como racismo. Sim, também, sim, não é? Sim. Por exemplo, eu brinco muito com a minha esposa, porque minha esposa é negra. Uhum. Entendeu? Então, a coisa é minha e dela. Sim, Nada sim. que chega a nível externo. Não, mas eu fico pensando, mas aí fala assim, você é racista? Eu não. Eu tenho um amigo que é preto. Não. Entendeu? Então, assim, eu Sim. pensei nisso agora, que eu falei assim, bom, se alguns tipos de abuso contra a mulher já partem para outros tipos de crime, talvez o racismo entraria, né? Sim, sim. Inclusive, o movimento feminista, que é um movimento que ele é muito controverso, né? Mas o movimento feminista, ele tem várias subdivisões e uma delas é justamente para as mulheres negras ou pretas, né? Porque acaba que até nisso elas sofrem mais, sendo mulheres pretas ou negras. Eu não gosto de chamar negra, eu chamei por respeito ao momento que eu tô. Porque minha mulher mesmo fala, sim, nós somos preta. Sim. E ela é meio clarinha, né? Mas ela fala, nós somos preta. Eu geralmente pergunto, né, qual que prefere, mas quando tá aqui eu sempre falo negras ou pretas, porque depende, né? Entendi. E você tá falando da agressão patrimonial. Isso, violência patrimonial. Ela se enquadra em como? Em qual cenário? A violência patrimonial é quando eu sempre vou referir o agressor ou agressora, tá? Pra falar. O agressor ou agressora, ele retém o salário da mulher, retém as coisas da mulher, o patrimônio da mulher. E é muito engraçado, porque como é que ele retém, geralmente? Ele fala, não, amor, você não vai conseguir controlar seu dinheiro, você gasta demais. Deixa que eu controlo pra você. Você sabe como é que você gasta, né? Aí a violência psicológica entrando. Aí a mulher, muitas vezes, como ela já tá com a autoestima lá embaixo, ela fala, não, você tem razão, eu sou muito gastadeira, pode controlar pra mim. E acaba que ele vai se apropriando dela, tanto psicologicamente, como de forma patrimonial. Então aí pega, né, as coisas dela, tem tudo que ela ganha, e quando ela vê, ela trabalha e ela não pode controlar o dinheiro. Posso dar um conselho? Funciona assim, lá em casa funciona assim, a minha esposa responde, amor, o que é meu, o que é seu é nosso. Eu não consigo mais nada. Mas assim, qual desses cenários, né, de categorias de violência é mais comum ou mais doloroso para a mulher? A mais comum é que eu vou falar agora, que é a violência moral, que é o tipo de violência, né? Que são os crimes contra a honra. Que são a calúnia, difamação e injúria. E essa é mais comum? É mais comum porque sempre chega na delegacia alguns xingamentos, até desculpa aqui que eu vou reproduzir. Prostituta, vagabunda, piranha. Numa briga, por exemplo, de casal, você fala, né? Ou então nem numa briga. Uma conversa... fala, não, uma conversa amigável. Eu tava esperando você falar isso. Numa conversa... Uma conversa amigável. Não saudável, uma conversa não saudável. Mas não é só em briga explosiva. Às vezes quer falar mal, fala, não, você é uma prostituta, você é uma piranha, sua vagabunda. Então, assim, isso acontece demais. E a violência psicológica, porque ela acaba seguindo junto com todas as outras. Então, geralmente, quando a violência física acontece, a violência psicológica já estava ali há um bom tempo. Então, a gente fala que a violência psicológica, ela permeia todos os outros tipos de violência. Nem toda violência doméstica é considerada crime. Isso, exatamente. O que isso significa na prática?
Pra não deixar os homens que estão assistindo aqui ficar muito saidinho, tá? Você tem que, primeira coisa que você faz, você aprende a tomar uns tapas da sua mulher, que rapidinho você vai ficar mole em casa. Então, para ser crime, tem que estar tipificado no Código Penal. Então, aquela conduta tem que estar tipificada no Código Penal. Se não tiver, não é crime. Não tem como, né? No Código Penal ou nas leis especiais, Tá, que a gente é chama. uma dúvida minha. Então, isso que você falou uns minutos atrás está no código. Não, isso tá na... A Lei Maria da Penha, ela não tem um cunho só penal. Certo. Ela é uma lei que ela é multidisciplinar, que a gente fala. Então, ela tem várias vertentes, não só o direito penal. Inclusive, a Lei Maria da Penha só tem um crime, que é o descumprimento de medida protetiva de urgência. O que ela cria é como se fosse um microsistema de proteção da mulher. Então, nem toda violência que foi descrita, por exemplo, o isolamento. Não necessariamente o isolamento que o homem faz, né, que o homem provoca, ou a agressora, né, é um crime. Só que por que essa violência é descrita? A Lei Maria da Penha, ela tem as medidas protetivas de urgência, que elas servem justamente para cessar essa violência. E as medidas protetivas de urgência, elas podem ser concedidas independente de crime ou não. Basta que exista uma violência. Tanto é que para você requerer uma medida protetiva de urgência, você não precisa de boletim de ocorrência, você não precisa de processo, inquérito, né, que são as investigações. Basta que exista essa violência doméstica e familiar contra a mulher. Então é por isso que, né, que às vezes fica uma dúvida. Mas peraí, por que não é crime? Não está tipificado no Código Penal, mas não quer dizer que é um nada. Porque podem ser concedidas as medidas protetivas de urgência. Então, às vezes, a mulher está sofrendo com alguma coisa que não se enquadra em um crime e ela quer um afastamento, ela necessita aquele afastamento. E a medida protetiva está lá. Então, assim, ela visa justamente afastar esse risco imediato. Tanto é que, na maioria das vezes, né, praticamente em todas, o agressor nem é ouvido antes. Primeiro é concedida a medida protetiva de urgência e depois ele é intimado para se manifestar, para sempre proteger a mulher. Neste caso, então, o crime que está previsto na Lei Maria da Penha seria o... Descumprimento da medida protetiva. Só o descumprimento? Só. Mas, por exemplo, a agressão em si da vítima, ela já é considerada como crime ou ela está nessas categorias? Então, a agressão em lesão corporal, né, que está no Código Penal. Agora foi adicionado o parágrafo 13º, que fala especificamente, né, da violência doméstica e familiar contra a mulher. Mas, por exemplo, vamos supor, um crime de furto. Tem uma divergência aqui doutrinária em relação às escusas absolutórias, eu não vou entrar aqui, mas é a curto modo, um crime de furto, vamos supor. Que um irmão rouba de uma irmã, porque também a violência doméstica familiar contra a mulher, deixar bem claro que não é só em relações íntimas de afeto, são em relações domésticas, ou seja, a unidade doméstica, quando você convive naquele local, ainda que não seja da família. Ou seja, filho para mãe, ou irmão entre irmã, pai contra filha. Só que necessariamente a vítima é do gênero feminino. Então conta amigos também, por exemplo. Não, amigos... Se amigos morarem juntos em uma república. Se eles moram juntos em uma república, ou então... É porque tem que ser doméstica, né? Mas ou então a família. A família não precisa morar junto. Aí tem pai, mãe, sogra também, que é por afinidade. Então, também tem isso. Então, são as relações íntimas de afeto, unidade doméstica e unidade familiar. Então, vamos supor, um crime de furto, ele tá no Código Penal. Mas pode ser que ele seja cometido em razão de um tio furtando sua sobrinha, vamos supor assim. Aí atrai a incidência da Lei Maria da Penha, entendeu? Então é o crime que está no Código Penal, ele atrai a incidência da Lei Maria da Penha. O que isso quer dizer? Que a forma como ele será processado vai ser diferente, porque tem medida protetiva de urgência. Se descumprir medida protetiva de urgência, é um crime que é autônomo. Então, assim, a Lei Maria da Penha, ela não é uma lei estritamente penal. Então, não é uma lei que ela veio para tipificar condutas, criar crimes, não. Ela veio para mostrar como devem, né, ser processados os crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher e os mecanismos de proteção, como, por exemplo, medida protetiva. Ela também incentiva algumas políticas públicas, então é uma lei multidisciplinar. É uma pergunta, cabe você querer responder ou não, porque é uma pergunta mais nativa sua. Precisa mudar alguma coisa no código? Para melhor, no seu ponto de vista como delegada? É preciso ainda fazer alguns ajustes para que esse cenário tenha uma
melhor qualificação ou melhor atendimento? Então, os ajustes seriam em relação a todos os crimes. É como eu disse, a Lei Maria da Penha ela não veio para tipificar condutas. Mas falando da Lei Maria da Penha em si, ela foi considerada ela é considerada, eu acho que atualmente, a terceira melhor lei do mundo. Porque ela é uma lei muito abrangente, que tem todo o sistema de proteção. Então, eu acho que o que precisa mudar não seria necessariamente a lei, mas sim a forma como as pessoas enxergam a lei e a forma como a sociedade enxerga a mulher muitas vezes. A aplicação não? Como aplicar essa lei? Você acha que está no cenário legal ou precisa de um ajuste? Tanto falando isso no âmbito nacional, né, não regional. Então, eu acho que sempre tem como melhorar, né? Eu acho que os aplicadores, eles são pessoas humanas, então também eles carregam muito preconceito, infelizmente. Mas eu vejo... Os aplicadores, própria As justiça. autoridades vocês. policiais, a justiça, Entendi. porque nós somos humanos, né? Querendo ou não, é nosso dever ser completamente imparcial. Só que assim, a gente vê que tem casos que não são imparciais, né? Tem juízes que, não daqui, tá? Mas juízes que já se manifestaram falando que a Lei Maria da Penha é horrível, que não tem nada disso, que mulher tem que ser submissa. Então, apesar de ser nosso dever ser imparcial, infelizmente, em muitos casos isso não acontece. Quando eu falo de aplicadores, eu falo não de delegado, mas eu falo a justiça em geral mesmo, né? Quando que o núcleo, né, foi aberto, inaugurado, como que surgiu a demanda? Eu vi que tem a delegada do estado. A chefe da divisão especializada, a doutora Cláudia Dematê. Ela esteve aqui, né? Futuramente, o espaço também está aberto também para a gente receber ela, para fazer um bate-papo gostoso também sobre o assunto e ela botar o ponto de vista dela aqui também na mesa do Podbi. Mas como que surgiu a demanda, a necessidade, o sonho de criar esse núcleo de atendimento especial à mulher aqui em Anchieta? Então, quem começou, né, quem foi o primeiro formalizador foi o delegado regional. Então, foi ele que partiu toda a documentação necessária para formalizar o NEAM. E acabou que com os delegados novos, né, da segunda turma, que no Espírito Santo teve um concurso de delegados, teve uma primeira turma e essa da segunda turma. Necessitaria de uma delegada para ficar à frente do NEAM. Aí foi aí que eu entrei, mas toda a formalização do NEAM, quem fez foi o delegado regional, em conversa com a doutora Cláudia Dematê, em conversa com o superintendente, né, da região sul. Então foi um trabalho, um sonho, vamos dizer assim, que foi feito a várias mãos, mas quem formalizou mesmo foi o delegado regional aqui de Anchieta. Entendi. Tem algum trabalho vinculado com a Casa das Margaridas? Tem. Aqui, eu sou muito fã aqui de Anchieta. Eu fiquei muito impressionada, na verdade, quando eu entrei aqui, porque eu não esperava uma rede de apoio tão forte igual eu recebi aqui em Anchieta. Aqui a gente tem o núcleo, né, ou o Centro Margaridas, que faz um trabalho, assim, excepcional. A gente tem uma integração muito boa, ele realmente acolhe as mulheres, porque na delegacia não tem como a gente fazer um trabalho contínuo de acolhimento. A gente tem como chegar, encaminhar. Fazer aquele primeiro acolhimento, escutar com o máximo de dignidade, respeito à vítima, só que não tem como a gente fornecer um tratamento psicológico. E isso o Centro Margaridas faz. Então, geralmente, a gente sempre fala para a vítima, olha, a gente sugere um encaminhamento que ela pode optar ou não por aderir, né? Mas a gente sempre fala, é muito importante, lá também tem advogados, tem esse acompanhamento psicológico. E muitas vezes, não raramente, elas vão na delegacia para registrar algum fato, alguma violência. Mas para procurar apoio. E depois elas vão no Centro Margaridas e elas voltam, porque elas descobrem que elas estavam passando por outro tipo de violência. Ou então descobrem, por exemplo, que o que aconteceu com elas foi um crime de estupro, e elas não sabiam porque elas namoravam. Então, assim, elas vão descobrindo que, na verdade, elas estão num ciclo de violência e que elas já sofreram vários tipos de crime que elas nem tinham ideia. Só uma pergunta rápida, para Gesto depois me falar onde que eu tô aqui. Mas é sério. Eu fiquei pensando, vejo você falando assim, eu vou colocando algumas situações práticas. Nessa questão de abuso contra a mulher, a classe social e a educação, quando fala de educação, a gente pensa que escolaridade influencia? Eu acho que sim, né? Influencia de uma certa forma, sim. A gente vê
Pelos que... números, é lógico, não é nem machismo, né? Não, exatamente, pelos números e também, acho que assim, né, não necessariamente classe social, mas eu diria que, por exemplo, no interior, ainda há uma cultura machista muito forte. Então, quando a gente vai em cidades que são menores, não é nem o caso de Anchieta, né? Mas quando a gente vai em cidades que são bem pequenininhas, a gente vê essa questão do machismo. E quando eu digo machismo, é achar que a mulher deve ser submissa, é achar que a mulher não pode trabalhar, é achar que a mulher não pode ser delegada, ou ocupar qualquer cargo, é achar que a mulher não tem o direito de ter o patrimônio dela. Já começa tudo por aí, né? Exatamente. Então, retenção de direitos. Isso. É achar que realmente a mulher é inferior ao homem. Então, assim, isso acontece, não diria que é ligado à escolaridade ou à questão da classe social, mas o que eu vejo muito é que esses crimes, acho que infelizmente todos, está muito ligado ao uso de substâncias entorpecentes e bebidas alcoólicas. Muito, muito. Há muitos problemas quando agressores, principalmente homens, quando eles utilizam drogas, utilizam bebidas alcoólicas, aí que os crimes acontecem com força. A maioria das ocorrências ele estava drogado, ele tinha ingerido bebida alcoólica. Então, assim, eu vejo que é intrinsecamente ligado a esse fato de bebida alcoólica, de usar drogas. Isso acontece muito. E o próprio homem, ele não se apoia nessa desculpa, não? Vira macho pra fazer? Não, vira macho, não é vira macho, covarde. não. É chegar e falar assim, vira não, covarde doutor, pra eu fazer falei esse isso, tipo... mas é porque eu tinha usado droga ou eu tinha bebido. Olha, eu diria que o buraco é muito mais embaixo. Porque, geralmente, os homens acham o seguinte, mas eu não bati nela. O que eu fiz de errado? Mas na eu hora xinguei... do inquérito, na hora que eles são chamados, né? Assim, por exemplo... Não, geralmente eles falam que não fizeram nada, né? Mas assim, depois a gente sabe que que eles pensam muitas vezes. Mas se eu não agredi, eu não cometi nenhum tipo de crime. Porque assim, por exemplo, chantagem, isolamento, gente, é o relacionamento que eu tenho. Então eles têm muitas vezes tem essa concepção de que é necessário uma agressão, uma violência, uma lesão corporal para cometer um tipo de crime. Que de resto, os outros tipos de violência não existem. Tanto é que quando a gente vai dar algumas palestras, informar, eu vejo umas pessoas com desse tamanho assim, tipo assim, uai, será que eu tô cometendo uma violência e não tô sabendo? Porque essa violência, né, contra a mulher, ela começa desde lá de trás, nas escolas mesmo. Então, quando começa o boato de, ai, olha lá que rodada, que vagabundo e tal, às vezes a menina não fez nada, mas começa, entendeu? Então, isso às vezes é uma forma também do machismo começar a se perpetuar por aí. Então, por isso que é tão legal dar palestras em escolas para entender que não é só a agressão física e que isso, às vezes, você está reproduzindo essa violência sem nem saber. E aí que tem a questão, né? Se você reproduz isso, é hora de você parar e pensar em mudar. Porque a gente dá também essas informações, essas palestras, não é só para apontar o dedo e falar, tá vendo? Não, para assim, pensa, repensa. E se fosse você? E se fosse você sendo inferiorizado só porque você é homem? Porque, infelizmente, a violência doméstica familiar contra a mulher, ela parte disso. A mulher, ela é inferiorizada, subjugada porque ela é mulher. A primeira pergunta é, qual é o processo desde que a vítima entra dentro da delegacia até as instâncias finais? E a segunda pergunta é, uma delegada mulher, num caso feminino, é diferente de um delegado homem? Bom, primeira pergunta, respondendo então. Geralmente, a mulher, ela entra na delegacia, ela registra um boletim de ocorrência, a gente pergunta, né, se ela vai querer a concessão de medidas protetivas de urgência, porque quem requer as medidas protetivas é a mulher, não o delegado. Então, a mulher requer, a gente envia para o Poder Judiciário para analisar, mas é a mulher que requer. Aí, se ela requerer, a gente envia para o Poder Judiciário. Geralmente, a gente já escuta essa mulher, já pega a declaração dela, e aí começa a investigação. Então, a gente investiga até ter elementos suficientes para fechar, concluir o inquérito policial, a gente faz o relatório final e envia para o Ministério Público. Aí o Ministério Público analisa se há elementos suficientes ou não para o oferecimento de uma denúncia. Quando ele oferece a denúncia e ela é recebida pelo juiz, se inicia então um processo judicial. Na fase de investigação, que é onde a autoridade policial ou o delegado de policial atua, não tem como ser aplicada nenhuma sanção. Pode ocorrer a prisão, mas é uma prisão que é preventiva. Então, a medida cautelar adversa à prisão, mas é preventivo. Para ter uma sanção penal, para ele ser preso, condenado, tem que ter um processo. É uma garantia, né,
de todo acusado, né, quando começa. Então, porque o próprio acusado tem a presunção de inocência. Exatamente. Até o trânsito em julgado. Isso aí. Então, ele tem a presunção de inocência e também tem todos os direitos constitucionais, garantias, né, que são garantidos a ele. Então, depois que o Ministério Público oferece denúncia e é recebida pelo juiz, o processo segue, tem resposta à acusação, audiência, e aí vem, então, a sentença condenando ou absolvendo. Então, o que a gente faz na delegacia? A gente atua na fase de investigação. A gente reúne elementos suficientes para ser oferecida uma denúncia, ou então elementos que falam, não, esse crime não aconteceu. Então, a gente faz como se fosse essa investigação prévia, e aí depois, né, será realizado o processo judicial. Em relação a uma delegada atendendo, eu acho que faz diferença, sim. Eu acho que, não falando que delegados não são competentes, de forma alguma, delegados são incríveis, né? Vários, inclusive, têm um atendimento excepcional. Mas eu acho que, para uma mulher, acaba sendo mais fácil se abrir para outra mulher. Principalmente em crimes que envolvem a dignidade sexual. Então, você relatar um estupro é muito difícil. Agora, você relatar um estupro para um homem que você nem conhece, ainda que ele seja a pessoa que te atenda com mais, né, de uma forma muito atenciosa, é muito difícil. Então, eu acho que se abrir com uma mulher para contar algumas nuances, acaba sendo mais fácil. Então, eu acho que faz diferença. Já foi relatado para mim algumas vítimas também que falam que se sentem mais confortáveis falando com mulheres. Então, eu acho que... é por isso também que a própria mulher tem ganhado cada vez mais espaço em todas as áreas, sim, né? Sim. Porque eu acho que é o feeling, é o jeito e essa própria identidade de uma mulher para outra. Eu acho que não é só aí. Eu acho que na psicologia também deve influenciar muito isso. Eu acho que assim, né? As mulheres e os homens de forma, o intelecto é igual, né? Porque, obviamente, mulheres e homens, a forma física, né, é diferente. Não tem como falar que a mulher tem a mesma força que o homem de forma alguma. O intelecto, eu acho que, né, igual. Mas, assim, tem algumas nuances, né? Geralmente, pode ser que a mulher tenha uma sensibilidade a mais. Então, assim, isso realmente ocorre. Mas, as forças e as fraquezas, cada um... Exatamente. Mas sobre as mulheres estarem tomando mais espaço, eu acho que é porque tá também crescendo essa consciência de que o lugar de mulher é onde ela quiser. Eu sou muito fã dessa frase, que eu acho que realmente a mulher, ela tá onde ela quiser, ela pode estar onde ela quiser. Principalmente em cargo de poder. E eu acho que é muito importante ter representação. Eu só não concordo com um tópico, sou pequenininho. Mulher não descarrega saco de cimento, não. Tá bom, deixa só os homens, porque ela não precisa estar ali. Ali é muito ruim, né? Então, cada mulher tem um físico, né, próprio. Às vezes tem algumas que... Aguenta o branco. Sim, exatamente. Mas eu acho que é muito importante ter representatividade na polícia. Ainda bem que ainda não tá tipificado. Mas, delegada, a gente, indo no final, a gente vai... Gerson, essa pergunta que eu queria muito que você fizesse. Sobre o bloco 6, sobre o carnaval. Isso que eu então tá, porque eu pensei que você ia encerrar o programa. Não, a gente... É que a gente tava indo a gente tá chegando ao final do nosso bate-papo. E a gente sabe que também a gente tá chegando próximo ao carnaval. É um período que a gente tem de alegria, de festividades, né? De, às vezes, aflorar alguns sentimentos a mais, mas assim, a gente vendo que aqui no Espírito Santo a gente teve uma redução, né? Eu fiz uma pesquisa rápida, a gente teve uma redução nos casos, no aumento dos crimes graves e tivemos um aumento, né, nos registros de violência doméstica durante o carnaval. O que se associa esse período de festividade, alegria, ou seja, o carnaval, com o aumento do registro, mesmo que o Espírito Santo venha diminuindo os crimes graves, porém, chega no carnaval, dá aquele topo. Qual é a semelhança que tem entre o período com o crime? Então, eu acho que uma frase que é muito dita, né, atualmente, mas no carnaval, e que tem sempre que ser lembrada, é que não é não. Então, muitas vezes, por algumas pessoas, né, alguns homens principalmente, acharem que o corpo da mulher é público, então que eles têm o direito de simplesmente beijarem ela, porque se eles querem, tá tudo bem, não importa ela
ter o consentimento ou não. Ainda é forte isso? Sim, infelizmente. É mesmo? Então, eu acho que pode ser que ocorra um aumento por causa disso e também porque há ingestão de bebida alcoólica, há ingestão de substâncias entorpecentes, e isso, como eu disse aqui anteriormente, tudo impulsiona ainda mais. Não justifica. Jamais. Mas jamais impulsiona. É interessante ouvir, né, que ainda ter a desculpa ainda hoje, né, ter a justificativa que o não é não. Não é não, exatamente. Assim, né? É porque eu acho que isso vem enraizado um pouco, né? Nós estamos numa geração agora totalmente diferente. Vou botar minha geração, ainda não entendia muito isso. Talvez a de Gerson, mas essa geração nova agora, vamos botar aí, eu brinco, os Nutella de 2000 em diante. Cara, os caras já nascem sabendo isso tudo, já nascem dentro das leis. Sim. É índole. Então, mas olha só. No Código Civil de 1916, para a mulher ela aceitar a herança, para a mulher poder trabalhar, entrar com uma ação judicial, era necessário ter o consentimento do marido, era necessário ter uma autorização. A mulher, antigamente, tinha o débito conjugal, então ela era obrigada a satisfazer, né, as necessidades sexuais do marido. Então você vê que essa posição da mulher ser inferior, por muitos anos, ela vem sendo legitimada pelo nosso próprio direito. Agora que estão começando as mudanças. Quando você fala agora, veio mais ou menos a partir de quando? 1933, que a mulher efetivamente começou a votar. Tá. Agora a Constituição Federal de... Ouvindo você falar assim, parece agora. Mas nossa, olha só, agora. a Constituição Federal de 88 é que estabeleceu a igualdade entre homens e mulheres. Já tem 40 anos, né? Então, mas 40 anos para 500, né? É ainda muito pouco. Borracha nas costas dos caras, pô. Ainda... Agora não pode nem algemar mais. É ainda muito pouco. Você quer defender uma causa séria, se a justiça pega os caras e o rosto não pode mostrar mais enquanto o trânsito não foi julgado. A algema não pode mais se ele não apresentar resistência. Pô, mais nada, cara. São as garantias previstas na Constituição, né? Agora eu já me declarei um não machista. Entendeu? Pô, eu acho muita nutelagem. Eles querem defender uma coisa que eu acho justíssima. Eu acho assim, a violência contra a mulher já era para estar em níveis mínimos do jeito que a mulher é esclarecida. É atuante no mercado de trabalho. É atuante na área religiosa, que antes era também muito preconceituosa. Ainda exista isso em alta escala? Sim. Mas então, é igual eu estava falando, acaba que é recente para a nossa sociedade. Então, tudo que é recente necessita de um tempo para consolidar. E acaba que você falou, e essa geração, né, de 2000. Mas eles vêm a geração antiga. E agora também acaba que vários pensamentos, eles se perpetuam. Igual, por exemplo, essa questão da escola. Que eu vejo muita gente falando, utilizando uma menininha porque ela ficou com o menino. O menino sai de, nossa, sou bonzão, pegador. E a menina é isso. Divulgar fotos nuas da menina sempre é muito mais pesado do que pro menino. Então, assim, tudo isso é uma forma de perpetuar o machismo, sabe? Então, ainda que nas pequenas coisinhas, às vezes ele vê o pai falando com a mãe de uma certa forma, vê o tio, o avô falando, entendeu? De uma certa forma diferente. A menina vai fazer as tarefas de casa, lava a roupa, lava as coisas, enquanto o menino fica jogando videogame. Tudo isso influencia, sabe? Então, ainda é necessário falar muito sobre isso. E uma das coisas que eu acho interessante é que a violência doméstica familiar contra a mulher, os registros vêm aumentando, eu acho que no Brasil inteiro. E isso não necessariamente seria uma coisa ruim. É muito ruim porque há muitos casos ainda, sim. Só que a violência doméstica familiar contra a mulher, ela tem uma subnotificação muito grande, em torno de 60%. Então, 60% dos casos não chegam até a gente. Então, se os registros estão aumentando, quer dizer que agora elas estão conseguindo falar mais e denunciar mais. Tudo é medo, correto? Medo, às vezes elas não se entendem como vítimas, às vezes elas não sabem que estão no ciclo, às vezes elas têm dependência financeira, dependência emocional, filhos, elas não acreditam que é possível sair. Então, assim, são uma série de fatores. Então, por isso que eu acho que é muito importante denunciar. Eu sempre falo, olha, qualquer tipo de violência denuncia, a gente está aqui para isso. E é muito importante que a sociedade também ela entenda, porque não é uma luta que é de todos, né? Então não precisa ser mulher para lutar contra a violência doméstica familiar contra a mulher. Luísa, quantos núcleos
tem no estado? Ou Anchieta é o primeiro? Não, você me pegou. Eu acho que são 6 núcleos que tem em Itapemirim, Mimoso do Sul, tem Alegre. Nossa, você me pegou agora que eu não vou saber. Enquanto você vai pensando, só me responde junto com o que ele perguntou. Trabalho integrado? Não. O NEAM de Anchieta, a atribuição é só Anchieta. Então, os crimes cometidos aqui em Anchieta, a violência doméstica familiar de Anchieta. Aí o restante, por exemplo, em Piúma tem a delegacia de Piúma, Alfredo Chaves, a delegacia de Alfredo Chaves. Aí vai na delegacia mesmo. Isso, exatamente. Continua no bloco 8 também. Eu gostei das suas perguntas aqui. Eu tô te elogiando hoje demais. Vai no bloco 8 aí também, que é importante. É essa resposta. Não, então vai você, então. Tá, essa resposta eu queria. Também tem NEAM. Eu queria que essa resposta você olhasse direto pra câmera, que essas partezinhas assim eu vou cortando, tá? Pra ficar tranquilo. Com 2 delegacias aqui na cidade, muita gente fica em dúvida. Sofri violência doméstica ou acho que sofri, agora aprendendo com as palavras que você falou. Pra onde eu devo ir? Então, qualquer delegacia, ela tem o dever de registrar o boletim de ocorrência. Porém, como agora a gente tem o NEAM de Anchieta, quando há um caso de violência doméstica e familiar contra a mulher, né, se a vítima é a mulher, o recomendado é que ela vá diretamente para o NEAM, registre a ocorrência lá e seja atendida lá. Porque ainda que ela vá na 10ª delegacia regional, pode registrar o boletim de ocorrência, só que ela será encaminhada para o NEAM, para ser ouvida, para ver se ela vai querer as medidas protetivas de urgência. Então, o recomendado é, se tem um crime que envolva a violência doméstica e familiar contra a mulher, ou a violência mesmo, ou crimes contra idosos, adolescentes e crianças. E quando eu digo crimes contra, são vítimas, né? As vítimas, crianças, adolescentes, idosos. O recomendado é que vá diretamente ao NEAM de Anchieta, que é onde esses crimes serão investigados. E fica onde o NEAM de Anchieta? O NEAM fica na rua Coronel Vitorino, número 223, aqui no centro. Isso. Pra quem é anchietense, em frente ao açougue do povo. E ao lado da papelaria Anchieta. Música propaganda. Isso, exatamente. Isso aí, Luísa, doutora Luísa, muito obrigado. Fiquei muito feliz mesmo. Que bate-papo bacana. Que entrevista sensacional. Espero que todas as mulheres que estejam vendo o recorte, eu sei que muita gente só gosta de recorte, porque vai lá ver aquela chamada provocativa. Se você estiver vendo esse recorte, aproveita, vê a entrevista toda, é rapidinho. Quando você estiver lá, ó, fazendo uma comida, ou almoçando, ou se divertindo, liga na TV, né, Gerson, que gosta muito de ver na TV. Aproveita, você vai estar extremamente informada e vai começar o 2026. Pode ser que a informação não seja importante para você, mas é importante para alguém que você conhece. Eu vou sair daqui muito informado. Gerson, fica à vontade. Assim, mais uma vez, como o Vinícius falou, agradecer, né, a sua presença aqui, né, abrir 2026 com essa entrevista muito bacana. Acho que o PodBee tende a ganhar muito, né, dando essas informações e com promessas de coisas novas vindo aí para 2026. Eu e o Vinícius, a gente está estudando ainda como que a gente vai colocar essas coisas novas aqui em Anchieta, mas o PodBee pode ter certeza que, assim como eu falo para todos os convidados que vêm aqui bater um papo, o PodBee está aberto, né? Vou fazer algum trabalho de educação, alguma palestra, né? Pode mandar a matéria, que a gente tem um portal. A gente tem um portal, a gente ajuda na divulgação, a gente é parceiro. A gente quer mostrar porque o PodBee tem esse espaço. Prender algum humilhante, manda foto também. A gente borra a fotinha. A foto não promete, não. Então manda o nome do RG. Mas assim, deixar o espaço aberto. Também deixa espaço também. Esqueci o nome da delegada. Doutora Cláudia Zé Matei. Isso, doutora Cláudia, né? Cláudia. Deixar esse espaço também aberto para elas. Quando você tiver, você manda essa entrevista para elas. Os meninos falaram lá que você também está convidado lá para falar a nível estado. A gente já entrevistou o Coronel Ramalho, que tem não sei se você chegou a conhecer, né? Deu uma entrevista assim, bem super bacana sobre segurança pública. Ele era na época secretário de segurança pública, bem atuante. Foi uma conversa muito boa, muito saudável. E acredito que a conversa com ela também será, assim como está sendo contigo, né? Vai ser muito saudável também e esclarecer algumas coisas a nível estado. A doutora Cláudia quando ela estiver por aqui, você, vocês me contavam assim, ela tá aqui em Anchieta, quer marcar entrevista? A gente agenda aqui, arruma muito espaço aqui,
e já marca a entrevista com ela, tá bom? A Cláudia é fora de série. Ela é excepcional, uma grande inspiração. Show. E Agora, as suas considerações finais, pode ficar à vontade. Se tiver alguma coisa fala que direto também passou... para aquela mulher que estiver precisando ouvir, estiver precisando Exatamente. de resgatar, fica à vontade. À vontade. Bom, primeiramente eu queria agradecer vocês pela oportunidade de estar aqui. Agradecer a todos, né, que ouviram o podcast. Eu espero poder ter ajudado um pouquinho falando desses temas, né, que não são temas fáceis, mas que são necessários, precisam ser difundidos. Eu queria deixar as portas da delegacia do NEAM abertas. A gente está tentando fazer um trabalho muito bacana. Lógico que há desafios, só que assim, o nosso objetivo é um atendimento digno. Nosso objetivo é realmente fazer com que as vítimas se sintam acolhidas. Então, sempre que precisar, a delegacia está aberta para você. Não precisa ter medo, ninguém vai te julgar lá. Lá é um espaço seguro. É isso que a gente tenta fazer com o NEAM, é isso que a gente espera com o NEAM. Então, assim, estou muito feliz de estar aqui em Anchieta. E eu espero muito poder ajudar a sociedade, eu espero muito que faça a diferença mesmo. Eu acho que o NEAM, igual eu disse, foi um primeiro passo. E eu queria agradecer mesmo e dizer que qualquer mínimo sinal de violência, denuncie. A sua palavra é muito importante e juntas, com certeza, nós somos mais fortes. Muito obrigada. Hoje, quinta-feira, pelo horário agora, você já deve ter perdido até o Jornal Nacional. Se perdeu o Jornal Nacional, deixa aí seu coraçãozinho e um beijo no seu coração. Gerson? Tchau.